É ou não é? Então, nós estamos orando para ter o quê? Maturidade. Quem quer ter maturidade espiritual aí? Quem quer de verdade? Então, tem que desejar isso de coração. E tem que ter muita humildade para poder conseguir ter. E senão, não consegue. E é por isso que a gente vai falar hoje aqui sobre maturidade espiritual. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o nosso culto da virada vai ser uma bênção. Quem vai estar na virada com o Senhor aí? Oportunidade única para quem nunca teve, ter, e quem já teve, continuar tendo, porque desde que eu me entendo como crente, eu sempre passo na presença do Senhor, porque eu me alegro em agradecer a Deus pelo ano que passou, sabe? Por tudo que Deus fez, pelo todo o livramento, e agora entregar o próximo ano sabe, nas mãos dele, ou seja, honrar o Senhor com as primeiras horas do primeiro dia do ano novo. Não é bom? Na primeira semana do primeiro mês. Nada melhor, porque isso também são as primícias, são ou não são? É uma bênção, ainda mais que a gente vai ter aqui depois um come e bebe, vamos, não vai? Amém? Então vai ser melhor ainda, glória a Deus, aleluia. Abra a palavra de Deus, primeira epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 a 3. Amém? 1 Coríntios. Quem achou, diga amém? Todo mundo achou rápido aí, né? Glória a Deus. Vamos lá? E eu, todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, suportar, Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Inveja, contenda, dissensões, não sou porventura carnais, e não andais segundo os homens. Feche teus olhos agora, olhe comigo para essa mensagem, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, mais uma vez te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir, para alcançarmos sabedoria e andarmos bem diante de Ti, que o Teu Espírito Santo venha agir em cada coração hoje aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, o que é maturidade, gente? Maturidade. Uma criança tem maturidade? Não. Um adulto deveria ter maturidade. Maturidade é um estado mental. Fala com o irmão que está ao seu lado aí, presta atenção, porque é muito importante essa introdução para a gente não perder. Maturidade é um estado mental, emocional e espiritual, onde nós temos equilíbrio, e adquirimos entendimento e sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida com bom senso. Entendeu bem, gente? Quem já viu gente imatura aí? Tem gente que é adulto, mas é o quê? Tem ou não tem? Imaturo. Tem ou não tem? E aí você pode achar, eu sei, muita gente que é imaturo, mas será que você já foi imaturo algum dia? Ou será que em algumas áreas você ainda não é imaturo? Mas a gente sempre acha que o outro é imaturo. Porque o imaturo não sabe que é imaturo. Esse é o problema. Uma criança sabe que ela não tem experiência? Não. A mesma coisa o imaturo. Por isso o apóstolo Paulo fala com a igreja de Coríntios, porque havia ali dissensões, alguns problemas, algumas dificuldades, que eles eram imaturos, eles eram meninos na fé. E eram o que? Adultos na malícia. E o apóstolo Paulo fala assim, vocês têm que ser meninos na malícia e adultos o quê? Na fé. E não adultos na malícia e meninos na fé. Então a maturidade é quando nós alcançamos esse estado mental capaz de agir de acordo com uma pessoa adulta, uma pessoa madura. E maturidade aqui é em Cristo Jesus, mas a gente pode ser imaturo como esposo, como esposa, pode ser imaturo como irmãos, como servos de Deus, imaturo no serviço, pode ou não pode? Tem gente que parece que é criança o resto da vida. Eu sempre brinco aqui, já falei com os irmãos, porque na realidade o tempo não quer... Claro que a maturidade passa pelo tempo, mas nem todo mundo que passa por tempo
consegue uma maturidade. Tem gente que envelhece e continua sendo imaturo. É ou não é verdade? Aí o pessoal com 50, 60 anos continua com cabeça de criança. Com atitude comportamental. Com conduta de quê? De criança. Quando é que a gente entende o que é maturidade e por que a maturidade? Uma planta, uma árvore, ela só consegue gerar frutos quando ela está madura. Concorda comigo? Ela está no ponto. Então, maturidade é quando você atinge um estado pleno de poder exercer aquilo pelo qual você foi criado. Um casal novo é um casal imaturo, mas o tempo vai passando. Se eles desenvolverem o amor, o altruísmo, a confiança, eles acabam tendo o quê? Maturidade. Concorda comigo, gente? Amém? Se o casal, um deles continuar imaturo durante muito tempo, o que acontece com o casamento? Pode ruir. Sabe por quê? Porque tem frutos, presta bem atenção, o tempo passa e não fica maduro, apodrece. Então, o amadurecimento é importante para que possa ser usado de maneira plena. A mesma coisa, um fruto. Você colhe um fruto de vez, não vai ficar bom para comer, ele fica duro. Na verdade, pode apodrecer e não amadurecer. Então, você só pode utilizar um fruto quando ele está o quê? Maduro. Fala com o irmão que está ao seu lado. Deus também só pode usar você plenamente se você estiver maduro. Nós não somos frutos na árvore do Senhor. Né? Ele não é a videira, nós não somos os frutos, somos ou não somos? Né? E aí a gente só pode o quê? Né? Ser utilizado pelo Senhor se você tiver o quê? Maturidade. Então tem tempo, né, que é necessário para a maturidade, mas além do tempo existem algumas coisas que tem que ser acrescentadas no tempo para que nós venhamos alcançar a maturidade. Senão a gente vai ficar sempre imaturo. E aí o fruto apodrece. Eu me lembro que lá, a gente, morando lá em Vargem Grande, no meio do mato, tinha muita bananeira lá. E aí, o que a gente fazia? Deixava amadurecer e tirava. E aí colocava dentro de casa, já quase madurinha, ela terminava de madurar, amadureceu, né? E aí eu me lembro que às vezes a banana ficava no cacho, até 2 semanas sem apodrecer. Mas quando a gente compra uma banana, né, quando vai no mercado, ou vai num determinado lugar que você compra, e que você vê que foi forçado o amadurecimento, foi cortada antes do tempo, ela dura tanto tempo, madura? E o sabor é o mesmo? Hein? Não, um fruto amadurecido de maneira natural, ele é docinho e ele cumpre a sua função. Agora um fruto de vez, né, verde, o gosto é ruim, tem cica, amarga, é ou não é verdade? É duro e não cumpre a função e dá apodrece rápido. Então, eu e você, para sermos usados pelo Senhor, nós devemos ter amadurecimento no tempo certo que o Senhor determina para Deus te usar. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Aí Deus vai poder te usar, caso contrário, não vai poder usar. E aí, infelizmente, tem pessoas que o tempo passa e se você papar mosca, sabe o que vai acontecer? Apodrece e não amadurece. É triste falar isso, mas tem pessoas velhas que deveriam ter sabedoria e, infelizmente, ainda continuam imaturas. É ou não é verdade? Quem conhece gente assim? É terrível, mas é verdade. Mas aqui nós estamos aqui para aprender a ser o quê? A ser maduros em Cristo Jesus. Quem quer aprender a ser maduro hoje? Então, nós vamos ver na palavra passos que nós precisamos tomar para ter amadurecimento. Uma criança, quando você chama a atenção de uma criança, você chama porque você é maduro. Então, eu queria que você entendesse bem aqui o que eu quero falar contigo. Por que os pais chamam a atenção de uma criança? Para que ela venha se corrigir, concorda comigo? Para que ela venha melhorar o caráter dela. O pai detecta que a criança, se o pai for, né, tiver maturidade, a mãe, né, detecta que a criança é egoísta, o que ele faz? Divide aí um pedacinho de bolo com o coleguinha. É assim ou não é? Não é isso, gente? A gente faz isso ou não faz? Quem faz isso aí? Deveria ser o certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Divide, poxa, o outro não tem carrinho, vamos ajudar. É ou não é verdade? Não é assim? Para desenvolver o quê? O altruísmo na criança, não crescer uma criança egoísmo, porque o egoísmo é uma doença e ela pode atacar o adulto até a fase final e nunca vem amadurecer, porque o egoísta nunca amadurece.
Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quem é crente aí em Cristo Jesus? Então estou falando com o pessoal certo, né? Amém? Então, né? Então você olha alguma coisa na criança, você vai chamar a atenção, vai confrontar a criança para que ela amadureça, mas no tempo certo, de acordo com que você vai vendo alguma dificuldade. Concorda comigo? E aí, você não vai discutir com o filho, você não vai criar problema com o filho, porque você está instruindo, porque você é maduro, você sabe que você tem conhecimento, você está conduzindo a criança para o caminho certo. Tem pai, tem mãe, que ao invés de instruir o filho, discute com o filho. O pai e a mãe são imaturos, está se nivelando ao filho. Não, o pai tem que educar, tem que corrigir. Para o bem do filho, não é discutir com o filho, não é ficar com raiva do filho, não é assim que funciona. A finalidade, quando a gente é maduro, você corrige e orienta o outro, não é porque você está com raiva do outro, é para que o outro se dê bem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Fala que o irmão que está ao seu lado. Quando nós corrigimos filhos, é porque eles precisam, necessitam, e você é maduro para fazer isso. Amém? Um jovem é a mesma coisa. Então, quando o pai... Aí a gente vê aí muito aí, filho brigando com o pai ou com mãe, filho brigando... Porque ele se colocou no mesmo nível, gente. Mostra a falta de maturidade. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Amém? Então, a pessoa madura, ela tem consciência do que ela é, de quem ela é, o que ela sabe, e a capacidade mental que ela tem dá condições dela fazer uma avaliação da condição do outro e de si mesmo. O imaturo não consegue fazer isso. Ele fica com raiva porque eu acho que o outro está o ferindo, porque está errando. O outro está errando porque é imaturo. Quer ver uma coisa? Se alguém chega e começa a falar mal de você, tentar te difamar, aí você vai ficar com raiva, vai ficar com ódio da pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você, aquilo não sair do teu coração, mostra que você é imaturo. Sabe por quê? Porque quando alguém fala mal de mim, mostra mais quem a pessoa é do que quem eu sou. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala com a pessoa que está... Quando alguém fala mal da gente, mostra mais quem é a pessoa fofoqueira do que você é. Porque se a pessoa é madura, ela vai chegar para você e vai conversar contigo. Acho que um negócio assim, não gostei. Tá. É ou não é verdade? E se for falar de você aquilo que nem afeta a vida dela, pior ainda, aí é que é fofoqueiro mesmo. Porque se afeta a vida dela, o maduro vai fazer o quê? Pode deixar para lá, porque na realidade não vai te atingir, só falou, beleza. Agora, se é alguma coisa que te afeta, chama a pessoa, conversa. E isso é maturidade. Mas não precisa fazer isso com raiva, com ódio. Fulano falou mal de mim. Já mostrou o quê? Imaturidade. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que só em haver contenda já mostra imaturidade. Às vezes eu vejo gente com tanta picuinha com o outro, com isso, com disse-me disse. Mostra o quê? Infantilidade. Então, a maturidade espiritual é uma base para que a gente possa viver bem com Deus e bem com o nosso próximo e poder exercer tudo aquilo que o Senhor deseja da nossa vida. Tem gente que não produz, não frutifica, só olhar para a vida, gente. Você está vendo que não é maduro. Eu só posso tirar caldo, né, de uma uva, de uma laranja, quando ela está o quê? Madura. Se não estiver madura, não vai. Então, se Deus ainda não está nos usando como deveria, porque ainda falta o quê? Maturidade. Fala com a pessoa, essa mensagem é para mim e para você, porque você está orando sobre ela. É ou não é verdade? Então, eu fiz questão de todo domingo trazer uma mensagem baseada naquilo que nós estamos orando nos 40 dias. Para que você não ore somente, tá, é maturidade. Mas o que é maturidade? Tem que saber o que é isso. O que é o primeiro amor? Tem que saber o que é isso. Então, a maturidade é o estado mental que possibilita você ser completo, ser pleno, a fim de que Deus possa te usar e você conseguir compor conflito em qualquer circunstância na tua vida. E sair bem, tá? Maturidade, quem tem maturidade tem paz. O imaturo é inconstante. O imaturo é agoniado. Quem entendeu aqui? O imaturo é ansioso. Quem já foi criança aqui? Legal. Eu me lembro que a minha mãe ia cozinhar maçã.
Eu me lembro como se fosse hoje. E aí ela, para poder dar maçã raspadinha, aquela coisinha, né? Aí eu ficava lá com ela. Me dá maçã, então, né? Puxando a saia dela para poder ela dar a maçã. Aí a maçã saía cozida e eu queria a maçã quente do mesmo jeito. Fala com a pessoa, isso é criança. Fala assim, isso é criança. Criança é assim ansiosa. Criança é agoniada. Você não. Isso mostra imaturidade. O maduro, ele tem paciência. O maduro, ele é pacífico. O maduro, ele tem paz. Então, se ainda falta isso no teu coração, falta o quê? Falta maturidade. Mas todo mundo aqui já é maduro, né? Glória a Deus, aleluia. Só estou falando para quem? Eu só estou falando só para você saber de novo, tá? Mas eu sei que você já é. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos entender, uma das características da maturidade é a paciência, é a paz, que excede todo entendimento no teu coração. Nós já vamos falar isso aqui rapidinho, um por um aqui, desses itens que eu e você precisamos buscar. Então, para atingir maturidade, não basta esperar o tempo passar. Maturidade não se alcança sozinho. Maturidade só se alcança com relacionamento com Deus, com a igreja, com as pessoas, com os irmãos. Vai te dar oportunidade para você perdoar, para você, é ou não é verdade? Compreender, crescer com os erros do outro, com os acertos do outro. Não se alcança maturidade. Eu vou me isolar porque eu agora só estou vivendo a minha vida com Cristo. Gente, já mostra que é criança. Porque Cristo nos deixou aqui para ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, socorrer uns aos outros, amar uns aos outros. Quem entendeu? Fala com o irmão que está ao seu lado. É sempre uns aos outros, nunca sozinho. Sozinho vai para o inferno, meu filho. Quem entendeu como é que é? Estou sendo claro aqui? O isolado vai para lugar nenhum, meu irmão. O isolado é um insatisfeito. Porque se você presta atenção, porque tem gente, olha só, o maduro, ele olha para outra pessoa, ele consegue olhar para os outros e ele sempre procura ver o melhor no outro. O imaturo só vê defeito. Sabe por que ele só vê defeito? Porque ele só tem defeito. Então ele olha o outro sob o prisma dele. Então, se você olhar os outros e não ver qualidade nos outros, é porque você não tem qualidade. Peguei mal. Peguei pesado, né? Não? Peguei certo? Glória a Deus. Amém. Então, quem vê qualidade no próximo aí? Levanta a mão. Aleluia. Isso. Deu para entender bem? Porque tem gente que só procura defeito nos outros. Já ouviu falar que o mal pagador é um bom quê? Por quê? Porque ele transfere o vício que ele tem de mal pagador para o outro. Então, a pessoa, quem já reparou que às vezes está num grupinho ali batendo papo, e aí quando o grupinho é de fofoca, de falar mal, um fica até com medo de ir embora mais cedo. Hein? Estão rindo, né? Porque já passaram por isso, né? Fica com medo de sair, porque se sair vão falar de quem? Porque você também estava na fofoca. Aí tem um outro grupinho ali, fica aí, estão falando de mim. Aí olharam para você, riram, nem sabe se riu. De você está pensando. Isso é um vício desgraçado, mostra o que? Imaturidade. Essa semana o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, chegaram aí, estavam falando algumas coisas, algumas besteiras, alguns negócios aí, poxa, eu repreendi. Eu falei, glória a Deus, amém, aleluia. E nem perguntei ao irmão quem falou, nem o que falou. Porque não me interessa. Quem entendeu bem aqui? Eu tenho coisa mais importante para fazer, que é servir ao Senhor, é orar, buscar a palavra de Deus, é ministrar a mensagem, é pregar o evangelho. Quem está entendendo bem aqui? É viver minha vida em paz. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quem quer entrar 2025 maduro aí? Porque o maduro, ele pode, além de ele servir ao Senhor em plenitude, ele vai receber toda a plenitude de Deus na vida dele. Isso é maravilhoso. Então, quando o maduro, quando ele olha defeito em alguém, ele logo, a pessoa pode estar tudo errado, ele procura alguma qualidade. Daquela qualidade, ele sobrepõe os defeitos que a pessoa tem. Entendeu bem? E se for fazer uma crítica, que crítica não é acusação, crítica é diferente, as pessoas entendem o termo errado.
Tá? Crítica é avaliação. E se for fazer uma crítica, faz direto para a pessoa e sempre com a assinatura de um elogio da qualidade que a pessoa tem. Para quê? Para contrapor. Não faz por maldade. Então, deu para entender bem aqui? Não faz para rebaixar a pessoa, para envergonhar, menosprezar. Isso é infantil. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Eu estou vendo que domingo que vem vai estar menos gente aqui. Estou brincando. Mas a gente precisa crescer em Cristo Jesus. Amém? Então, o maduro, ele está sempre olhando e buscando o melhor no outro. Por quê? Porque ele entende que o outro precisa da ajuda dele. Olha só o que Jesus fala para Pedro. Pedro, quando você se converter, faz o quê? Fortalece teus irmãos. Isso Jesus já estava próximo de ser o quê? De ser crucificado, preso. Então Pedro até aquele momento expulsava demônio, curava enfermo. Olha só, mas ainda não era o quê? Convertido, não tinha maturidade. E se não tem maturidade, não pode fortalecer os irmãos. Tem gente querendo fortalecer o outro, ele mesmo está podre. Ou está de vez. Estou sendo claro aqui, gente? É necessário ter clareza no espírito, clareza na mente, para que você possa enxergar. O que Jesus fala? Presta bem, que é importante isso. Olha o que Jesus fala. Ele diz o seguinte: olha, cuidado, antes de olhar o cisco no olho do irmão, faz o quê? Tira a trave que está no teu para poder enxergar melhor, e tu vai poder ajudar o irmão. Ele não diz que você não pode ajudar o irmão, tirar o cisco. Ele só diz que primeiro tem que tirar a trave do seu. E as pessoas, o imaturo faz igual os fariseus. Eles, com um mosquito, engolem um camelo. Deu para entender bem aqui? Eles ficam buscando detalhe na vida dos outros quando ele mesmo está engolindo um camelo. Isso é imaturidade. Então, se você ainda olha muito para o defeito da vida dos outros, isso significa que é o quê? Imaturo. É criança. Se você é muito insatisfeito, não busca nas coisas a tua insatisfação. Porque a Bíblia não fala. Aqui que a Bíblia, vamos para um princípio bíblico, Paulo diz assim: tendo que comer o que vestir, seja o quê? Contente. Fala com o irmão que está falando, tendo que vestir o que comer, esteja contente. Então, se por causa de uma coisa qualquer você está descontente, é imaturo. Deu para entender bem aqui, irmãos? Amém? E aí, o Senhor nos dá a direção. Então, só esperar o tempo passar, a maturidade? Não. Eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que ponderar, né, avaliar as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu coração, os meus sentimentos. O que está me agoniando? Às vezes não é nada, e aí você cria problema a troco de nada. Isso é o quê? Imaturidade. E aí não vai ser pleno, nem em casa. Aí, às vezes, no serviço está bem hoje, amanhã está mal. Aí não está bem na igreja hoje, amanhã está mal. Está bem no casamento hoje, amanhã está mal. O que é isso, gente? Essa inconstância mostra o quê? Que o coração é que é inconstante. Não são as coisas. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. O maduro, ele aproveita as circunstâncias para exercitar a fé. O imaturo, as circunstâncias o abate. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? O maduro, ele não importa se as circunstâncias se alternam, se hoje está sol, amanhã está chovendo, amanhã está quente, está frio. Deu para entender bem? Hoje ele está com dinheiro, amanhã está sem dinheiro, hoje está com nada, ele não está nem... Ele é maduro, gente. A fé dele está em quem? Está em Deus. E em Cristo nós temos a nossa satisfação. Em Jesus nós temos a plenitude da nossa alma. O maduro é assim. E a igreja do Senhor precisa ouvir verdade para que alcance maturidade. Ouvir só a palavra que afaga, isso traz problema. É igual criar um filho, que você cerca o filho de tudo e não mostra para ele a dificuldade da vida. Amanhã você vai faltar, teu filho está frito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Aí o filho não vai saber trabalhar, não vai saber se lidar com as pessoas, não vai nada disso, porque você não o deixou criar anticorpos emocionais e espirituais para lidar com a vida. A mesma coisa. Uma igreja que fala somente o que os irmãos querem ouvir é uma igreja fraca. Não vai trazer o quê? Maturidade. Cristo quer que você seja pau para toda a obra. Quem está entendendo aqui? Amém? Não é assim que se fala aí, né?
O que é para o né? Serve para a escora, serve para isso, serve para a janela, serve para, né? Amém? Fala que o irmão que está ao seu lado assim, ó, Deus quer que você seja um soldado para toda e qualquer circunstância. Atingir maturidade em casa, atingir maturidade no serviço, com esposa, com esposo, com pai, todo mundo, irmão. Amém? Glória a Deus. E aí, quer dizer, cada um tem um temperamento, mas eu com toda sinceridade, eu fico olhando algumas pessoas, por que tanta irritação? Por que tanta insatisfação? Por que tanta baixa, gente? É alguma coisa química? Não, é espiritual, gente. Não é possível, gente. Qualquer coisa tira do plumo, qualquer coisa irrita, qualquer coisa perde o equilíbrio, qualquer coisa... Que desgraça é essa de infantilidade? Isso é criança que é assim. Quem está entendendo bem aqui? Acontece alguma coisa, vai sentar no meio-fio e chorar. Não, levanta e vai resolver o problema. Estou sendo claro aqui, gente? Vai lamentar. Não, meu irmão, já teve o lamento que teve que ter, já teve. Jesus já morreu por você lá na cruz, para você ser mais que vencedor. Cadê o mais que vencedor aqui, Jesus aqui? Amém? É ou não é? Glória a Deus. Já imaginou? Está preparado para a guerra, chega lá, escuta um estampido aí, meu Deus, estão atirando em mim. Tu não foi preparado para isso, meu filho. Que desgraça é essa? Já imaginou? O policial é treinado para enfrentar o bandido, aí quando o bandido foi por ali, ele vai pelo outro lado. Deu para entender? Cadê os soldados de Cristo aqui? É para enfrentar os problemas, dificuldades. O que Jesus falou? No mundo vai ter boa vida. No mundo vai ter tranquilidade. Vai ter tapete vermelho onde você for, só falar no meu nome. Cada vez que fala o nome de Jesus, leva mais burdoada. É ou não é? No mundo tereis aflições, vão ser perseguidos por causa de mim. É ou não é verdade? Vão mentir contra a sua vida, vão querer te parar. É isso que Jesus falou. Aí o crente fraco, como é que vai servir a Jesus nesse mundo? Dá para servir ao Senhor? Nem a sua família. Não dá nem para defender a própria família. Então o Senhor quer o quê? Quer de você maturidade. Consciência, alcança a maturidade de que maneira? Buscando, pedindo sabedoria a Deus, buscando quem pode te ajudar. Estou sendo claro aqui, gente? Buscando conhecimento da palavra de Deus, até perguntando, não custa nada. Procura saber avaliar se numa conversa você foi idiota. Às vezes pode falar besteira numa conversa? Pode ou não pode? Ih, falei besteira. Se falou, faz o quê? Pede perdão, então não fala mais. É ou não é verdade? A Bíblia diz que no muito falar encontra as palavras o quê? Nécias. Não está pregando o evangelho, não está falando do amor de Deus, está para ficar jogando conversa fora o tempo todo. É ou não é? Amém? Estou entendendo aqui, gente? Até perguntar. É bom, e detalhe, para alcançar maturidade, só se alcança se for humilde. Se não for, não vai se autocorrigir. Porque o vaidoso acha que sabe tudo, é uma desgraça. Aí a vaidade cria contenda, cria dissensão. Estou sendo claro aqui, gente? Outra coisa, se você vê que, poxa, está sempre com problema com um ou com o outro, será que um ou outro está com problema, não é você? Eu conheço gente que não tive problema com fulano, tem problema. Gente, tem problema com todo mundo, meu Deus. Não se dá com ninguém, não está vendo que o cara é um problemático, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Estou sendo claro, gente? Está pesado? Não, né? É a palavra, qualquer coisa reclama com o Senhor ali, tá? Fica à vontade, né? Ele está ali, né? Aí você pode dobrar os joelhos e falar assim, eu não gostei dessa mensagem. Não tem problema não, fique em paz. Ele que falou que o pessoal era menino, né? Amém? Por que eles eram meninos? Está escrito ali, ó. Porque havia ainda dissensões entre eles. Olha só que coisa, né? Contendas por causa da vaidade, vanglória, ciúme. Isso mostra infantilidade. É ou não é verdade? Então, preste a falar comigo assim: descontentamento constante, ansiedade, desequilíbrio emocional, dissensões, confusão, mostra imaturidade. Está sempre com problema com alguém. Não tem alguma coisa errada, meu Deus. Procura Jesus, dobra o joelho, Senhor, me ajuda aí. Glória a Deus, gente. Amém?
Aí Deus vai, isso vai alcançando maturidade, aí você vai ter uma vida abundante, mais plena na tua vida. E só vai poder ter essa plenitude se você atingir o quê? A maturidade. Então, buscar conhecimento, pedir sabedoria a Deus, avaliar se eu tenho esses problemas, se aonde eu estou tem confusão, se aonde eu estou falando dos outros, se aonde eu estou tem descontentamento, se eu só ando ansioso. Isso falta de maturidade. Amém? E aí buscar conhecimento, sabedoria, orar ao Senhor. E outra coisa que é importante, avaliar a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Se puder colocar na tela aí, bota para mim, Gálatas 5, 22, por favor. A gente vai, porque a maturidade que eu falei aqui, isso é uma maturidade que a gente alcança no nosso dia a dia. Mas é muito importante a gente entender que para o nosso dia a dia, em tudo na vida, a gente precisa da palavra de Deus, amém? Quem quer alcançar maturidade hoje aí? Quem crê que Deus está te moldando hoje? Vamos lá. Uma pessoa madura, pelo menos em Cristo Jesus, primeiro, vamos colocar assim, aspecto do fruto do Espírito é o amor. Vamos lá. O amor, tem gente que entende que o amor, né, o oposto do amor é o ódio. Não. O amor é a raiz de todo bem. O ódio não é a raiz de todo mal. Porque, na realidade, o ódio é simplesmente um ramo de um mal. Uma pessoa com inveja, ela pode odiar? Pode, então ela já não é uma raiz. O ódio não é uma raiz. Quem entendeu bem aqui? Uma pessoa, vamos colocar assim, né, como falei, com inveja, ela sendo atacada por alguém, ela pode odiar o outro? Pode, então ela já não é, o ódio já não é o quê? Uma raiz, o ódio é um fruto. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então, o que seria o oposto do amor? Vamos avaliar o que é o amor. O amor, segundo a própria Bíblia, ele não arde em quê? Em ciúmes. Não busca os próprios interesses. Ou seja, o egoísmo, ele arde em ciúme. O egoísta arde em ciúme, porque ele não quer ver ninguém bem. O egoísta só busca os próprios interesses. Que primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele, quinto ele, assim por diante. É ou não é verdade? Quando ele olha ou tem relacionamento com a pessoa, ele só pensa nele. Ele quer ser sempre alguém que possa falar, mas nunca para ouvir. Já reparou isso? Né? Quem está entendendo aqui? A vida acontece em família, em casa, né? Ou a esposa ou o esposo chega em casa, um quer falar e o outro está ouvindo. Quando o outro fala, o outro não presta mais atenção. Isso é o quê? Isso é o quê, gente? Se tem casal aqui assim, muda hoje, amém? Glória a Deus, tá? Não é para casar não, mas é para crente, amém? Né? Se você ouviu, né, você tem direito de falar, e o outro que falou tem o direito agora também de quê? De ouvir e você falar, para que os dois possam se completar. Isso mostra interesse pelo problema do outro, pela vida do outro. Estou sendo claro aqui, gente? São coisas pequenas, mas que mostram o egoísmo. Então, se eu e você queremos maturidade, o primeiro passo que eu tenho que ter é o que? Amor, não buscar os próprios interesses, mas entender que o primeiro interesse que eu tenho que buscar é o amor a Cristo e depois o amor ao meu próximo. E isso se mostra com atitudes. Amém? Amém, gente? Glória a Deus? Vamos moldar aí, porque a forma é Jesus, tá? Às vezes a gente está meio, né, desinformado, mas vamos falar, a forma é Jesus. Glória a Deus? O que significa justo, gente? Justo é ajustado. É que está bem colocado ali. Deu para entender bem? Tá? Já vou encerrar em 10 minutinhos. Está bem ajustado, né? Vamos colocar assim, um anel que entra justo. Um anel. Saia justa. Não fala aí, pessoal? Saia justa, porque não dá para se movimentar bem. É porque está justo. Quem é o nosso justo? É Jesus. Então eu tenho que me ajustar a quem? A Jesus. Jesus é amor? É ou não é? Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ser amor também. Amém? Glória a Deus. O maduro, ele tem amor. A maturidade. Glória a Deus. Vamos lá. Aí ele tem a alegria, o gozo do Espírito Santo. Como eu falei, da insatisfação, do descontentamento. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai viver descontente o resto da vida. Pode ter um problema hoje, uma tristeza, alguma coisa afligir você, mas você vai ficar assim a vida toda? Não, e detalhe, vou buscar se esse descontentamento não vem do meu coração, porque eu vou falar uma coisa para você, 99,99% do descontentamento que uma pessoa tem é o próprio coração, a própria mente, que ela não consegue sair daquele meizinho dela ali. Não são as circunstâncias que causam isso.
Descontentamento é algo muito grave. É algo muito grave. O povo do deserto estava contente ou descontente? Hein? Descontente. E aí? Aí eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui na mesma condição do povo do deserto? Ninguém. A gente estava conversando ontem. Eu vou falar uma coisa para você. Talvez se eu estivesse no deserto, eu tinha ficado no deserto. Aqui a gente toma 2, 3 banhos por dia, não é verdade? Carro com ar-condicionado, que beleza, come a carninha, não é verdade? Se não puder comer, faz cara dura para se defender da gordura. É ou não é verdade? Ainda tem academia, se não quiser vai correr com um doido aí, mas magrelo. E se o sol estiver muito quente? Não, espera o sol baixar, é ou não é verdade? E lá no deserto? Vai caminhar, meu irmão, se não caminhar vai ficar para trás, é ou não é verdade? Aí a maioria do pessoal que tem descontentamento hoje, se tivesse naquela época, ia passar? E ou não? Pergunta, irmão, você passaria? É ruim? É ou não é? Então, presta bem atenção, o gozo, a alegria tem que estar no meu coração. Eu posso ficar aborrecido hoje, mas eu não posso ficar assim a vida toda. Porque o gozo e essa alegria é do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, como eu falei, tem paz. A paz que excede todo entendimento, que é o próprio poder do Senhor Jesus Cristo na minha vida, que vai trazer paz independente das circunstâncias. Eu posso estar na luta, posso estar na dificuldade, mas eu sei que quando eu dobro o joelho, eu tenho aquela proteção do Senhor na minha vida. E Ele traz sabedoria, Ele traz conhecimento, Ele traz diligência para a minha vida. Amém? Quem tá aprendendo a ter mais maturidade aí? Quem está orando por isso? Vamos lá. E aí a longanimidade. O que é a longanimidade? Eu estava falando de olhar o defeito do outro. O que é longanimidade, gente? É a capacidade de eu suportar os defeitos, as dificuldades do irmão. A pessoa com maturidade, ela compreende que o outro ainda está com problema, com dificuldade, porque ele ainda não alcançou maturidade. Que o dia que ele alcançar maturidade, ele não vai ser assim. Então você não fica com raiva de quem está com problema, ou até de quem te ataca. Você sabe que aquela pessoa ela só pode dar o que ela tem. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? O máximo que você pode fazer é sair de perto para ela não te dar um soco. Mas entende que é da pessoa te dar um soco, porque ela é ansiosa, ela é agoniada, ela fala mal de você, ela denigra a tua vida, mas é porque ela é doente. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Fala com a pessoa, ainda bem que você não é assim, mas se você encontrar alguém assim, seja longânimo com ela. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Gente, vou sair até por cima, sair por ali, o pessoal vai querer me bater ali. Amém? Então, a pessoa com maturidade, ela é longânima. Ela tem longanimidade igual a Jesus. Ele olhava os apóstolos, ele brigava com os apóstolos, mas não tinha raiva dos apóstolos. Ele sabia que eles eram o quê? Imaturos, não tinham conversão. O longânime, ele é maduro. Porque, na realidade, ele consegue compreender a deficiência do outro. E não vai ficar com ódio. Quer ver uma coisa? Exemplo maravilhoso. 2 exemplos que eu vou dar aqui rapidinho. O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele... Olha só, ele estava lá, orando no Getsemane, e aí pediu os apóstolos para fazer o quê? Ora comigo aí, gente. Vigia aí. Aí ele ia orar, a oração intensa, que é a última oração que ele fez ali, antes de ser preso. Aquela agonia, assim, uma falta de mescalhos, se não for possível, for possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí quando ele ia lá, os apóstolos estavam fazendo o quê? Dormindo. Ele, meu irmão, acorda aí, meu querido, precisando da tua ajuda. Aí voltava, orava, quando voltava, eu estava o quê? Fala que tu dorme ainda hoje, quando vai orar? Meu? Se tivesse naquela época, tu dormia também, devia dormir também, eu também. É ou não é? E aí vai Jesus, 3 vezes faz isso, na terceira vez, ele briga com os apóstolos? Não, ele dá orientação, aproveita para orientar. A maturidade, você aproveita o defeito do outro para poder fazer o outro crescer. Olha, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Isso serve até para mim e para você hoje. Deu para entender o que a maturidade faz? Ela não olha para o outro com raiva, ela olha para o outro como alvo do teu amor, alvo da tua instrução, alvo da tua sabedoria, para que ele se levante e seja abençoado. A maturidade, mesmo em meio à dificuldade, à problemática, Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele olha, ele tem paz, ele é longânimo, ele olha, o que ele fala? Qual a oração que ele pede ao Senhor? Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Fala assim, quando alguém te ataca, é porque é imaturo. E quando você ataca alguém, é porque você também é imaturo. Amém?
Quem está gostando dessa mensagem aí? Tem 3 pessoas levantaram a mão. Mas tudo bem, Deus é bom, vai dar tudo certo. Eu com raiva de mim não, gente, tá? Eu, para poder trazer essa mensagem, eu tenho que olhar para a minha, amém? Glória a Deus. Amém? Não fica com raiva do pastor não, gente, ora por ele, tá? Vai não, pelo nome de Jesus. Aí você vê bem, Pedro não era imaturo, era, porque não era convertido. Aí agora pulou. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele estava lá em Antioquia e Paulo foi pregar para os gentios. Cadê os gentios aí? Levanta a mão, somos nós. Enquanto Pedro, Tiago e João ficou aonde? Em Jerusalém para pregar para os judeus. Por quê? Porque os judeus, presta bem atenção, os judeus tinham uma carga muito forte de costumes. As leis mosaicas quanto aos costumes eram muito pesadas desde a infância, eles não iam conseguir quebrar aquilo. Então Pedro, Tiago e João ficaram cuidando da igreja onde? Em Jerusalém, que era a base. Paulo, como tinha conhecimento, ele falava grego, ele era, né, vamos colocar assim, falava, né, o grego, falava latim e tal, ele era poliglota, ele era doutor na lei, conhecia o mundo muito mais do que os outros. O Senhor Jesus o escolheu para ele poder levar o ministério do Evangelho para outras nações que tinham vários costumes. E aí você vê que as cartas de Paulo são dirigidas para mim e para você, não são para o judeu não, tá? É para a gente organizar a nossa vida. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí eram costumes variados, difíceis. Mas Pedro, Tiago e João ficaram lá, o quê? Em Jerusalém, cuidando da igreja, que era uma igreja muito caxias no sentido dos costumes. Quer ver uma coisa? Enquanto Paulo cuidava do pessoal, cadê as mulheres que têm brinco? As mulheres estão de brinco? Quem está de brinco? Então, há um tempo atrás, não sei, de repente tem algumas igrejas mais, né, tradicionais ainda, se a mulher entrasse de brinco, estava excluída. Estava ou não estava? Podia usar calça comprida? Dançar? Mas não podia nem ir no altar, quer saber? Sabia disso? Isso é o quê? É doutrina bíblica ou é costume? É costume, não está na Bíblia. E detalhe, na história da humanidade, as mulheres usaram calça primeiro por causa da montaria. Entendeu bem? Tá? Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja baseada, né, no fundamentalismo, mas não que seja uma igreja errada, mas é porque era a visão que eles tinham. Deu para ler bem aqui? E por isso Pedro ficou lá junto com Tiago. Paulo já estava no meio aqui do pessoal mais bagunçado. Olha só, aí não era fácil não, era verdade. Paulo estava no meio de quem? Da gente, levanta a mão aí, do pessoal complicado. Entendeu? O problema é que também é complicado. É ou não é verdade? Olha, essa igreja de Corinto era igreja com confusão, pessoal com contenda, imaturo. Era a igreja que ele estava lá. E aí, certa vez, Pedro sai de Jerusalém e vai visitar as igrejas, vai onde Paulo estava. E aí Paulo estava lá comendo, bebendo com a galera lá, beleza, tudo bem, a festinha, né? Na nossa festinha aqui, quem já foi festinha nossa aqui, né? Aí devia ter lá aquele sambinho, o pessoal sambando lá, aquela coisa toda, né? Não tem aqui? Aí, quem já foi na festinha da igreja aqui, né? Legal, a molecada, beleza? Aí, o que Pedro faz? Chega lá, está lá junto, estou com a galera também, porque Pedro era mais, né? Tinha uma mente mais tranquila, Pedro já era maduro nessa época. Aí, sabe o que Paulo faz? Quando o pessoal de Tiago chega lá de Jerusalém, que vai lá ver Pedro, Pedro se afasta do gentio, com medo de ser criticado por quem? Pelos outros. Por que Pedro faz isso? Aí Paulo vai e resiste Pedro. Você, sendo judeu, se porta como gentio, mas quando o judeu chega, você finge que não é gentio e volta para ser judeu de novo. Foi verdade ou não foi? Aí eu faço uma pergunta, quem era imaturo? Paulo ou Pedro aí? Paulo. Vou dizer por quê. Porque, na realidade, o que Pedro não queria era trazer escândalo para os outros. Ele sabia que os outros não estavam certos na colocação, mas esses aqui também não estavam errados, nenhum dos dois estava errado, cada um tinha uma visão de mundo, mas Pedro tinha a visão dos dois mundos. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E aí ele, para poder não ferir nenhum nem outro, ele se afastou e nem chamou a atenção de Paulo pelo outro líder, para não causar confusão. Mais tarde, o apóstolo Paulo, quando fica maduro, o que Paulo fala? Eu fiz de louco para com os loucos, de sábio para com os lábios, de tudo para com todos,
para ver se ganhasse alguns para Cristo Jesus. Ele entendeu o apóstolo Pedro. Quem tem maturidade é longânimo. Pedro foi longânimo com o apóstolo Paulo naquele momento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E naquele momento, Paulo, o que Paulo fez? Olhou, viu que ele era doente. Pedro não estava. Paulo ainda não havia alcançado isso. Tanto que depois ele fala isso. Porque ele queria salvar quem? Pedro queria salvar quem? Os dois lados. E se ele não faz isso, cria uma confusão. E aí podia ter um racha na igreja. Quem está entendendo aqui? Amém? Fala com a pessoa. Maturidade é ter longanimidade. É compreender as dificuldades, as limitações do próximo. Que a gente só quer que os outros compreendam a nossa. Não é verdade? Estou sendo claro aqui, gente? Vamos lá para a gente adiantar. Aí você vai ter a benignidade, que é diferente de bondade. Benignidade é aquilo que Jesus fala. Se os teus olhos forem bons, tudo será o quê? Bom. Tem gente que consegue olhar tudo bom na vida dos outros. Tem gente que só consegue olhar o quê? Tudo que é ruim. Aí o que Jesus fala? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então, se você olha, o que é benignidade? É você sempre olhar o lado melhor das pessoas. Há possibilidade de restauração e cura para todas as pessoas. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? Fala com a pessoa, você não é santarrão, não. Se for, está errado. Glória a Deus. Né? Se for, está errado. Só existe um que é o justo, que é o perfeito, que é Jesus Cristo. Todos nós estamos na escalinha ali andando. É ou não é verdade? Amém ou não amém? Glória a Deus. Isso é benignidade, olhar com os bons olhos, olhar sempre o melhor nas pessoas, para extrair o que é bom delas, para você levantar, não é para abater. Isso é benignidade. E a bondade? A bondade é a prática da benignidade, é quando você deixa de só amar de língua e começa a amar o quê? Em obra e caridade, em fatos. Quando você já ajuda, já socorre, já fala, já levanta, já estrutura. Estou sendo claro aqui, gente? Quem está atingindo maturidade aí? Amém? Vamos lá. E aí tem a fé, que não precisa nem falar, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Ou seja, a fé é fundamental para tudo na tua vida, inclusive para você ouvir essa palavra, guardar no coração e ser melhor como pessoa. Amém? Entender que essa palavra que está ali é a de Deus, não é a do pastor. Estou sendo claro aqui? É de quem é aquela palavra ali? Então, quer alcançar maturidade, tem que se enquadrar ali. Mansidão. Tem que ter mansidão? A pessoa que é imatura é mansa? É iracunda. Quem é manso no trânsito aí? Aleluia, né? É difícil, não é verdade? Não é? E a gente todo dia tem que exercitar isso. Tem ou não tem, gente? Ainda mais aquelas motinhas que passam, quase pela direita, vai, e alguns até estouram o teu retrovisor. Faz isso ou não faz? É uma beleza, vai pelo acostamento, não é isso? Não é? É ou não é? Mas a gente tem que buscar o que há, mas você não pode ficar com raiva, com ódio disso, porque senão vai acabar se dando mal, porque o mal é para a gente mesmo. É ou não é verdade? Amém? Então o manso, ele é pacificador. Ele é o quê? Pacificador, porque ele tem paz no coração dele. Ele não tem um problema, ele está ali para trazer solução. É a temperança, é o domínio próprio, aonde você não reage às provocações. Você segura, guarda, respira, conta até quanto? Depende da circunstância, até 2.000, 3.000. É ou não é? Deixa passar o problema e depois você resolve. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, o que Jesus deseja para a tua vida, quando você dobra o joelho para orar, pela maturidade da tua igreja, está orando pela sua maturidade, para que você possa alcançar essa plenitude em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem quer alcançar essa plenitude em nome de Jesus? Então, entenda uma coisa. O Senhor trouxe você aqui hoje, para que essa aula ficasse guardada no teu coração, e você entre 2025 mais sábio, desperdiçando menos tempo na tua vida, perdendo menos tempo. Quem está entendendo bem aqui? Com coisas insignificantes, que só atrapalham e tiram a tua paz da tua família e impedem você de frutificar para o Senhor. Não dá para frutificar para o Senhor, nem para ninguém, sendo imaturo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Um dia, todos nós fomos mala para alguém. Quem já foi mala aí? E agora a gente tem que suportar a mala dos outros. Porque o que Paulo diz? Suportar as cargas uns dos outros. Fala com a pessoa que está ao seu lado, ó, mas vê se pesa menos.
Que eu vou procurar pesar menos também. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não é? Que às vezes a mala sem alça é pesada, não é fácil. Mas Cristo carregou nossas cargas. Cristo nos carrega até hoje. Através do nosso próximo. É ou não é? Até hoje Ele suporta as nossas contradições. Suporta os nossos vícios. Algumas áreas da nossa vida imatura Ele suporta. Mas o que Ele deseja para a minha vida e para a sua é que a gente atinja a maturidade. Paulo diz assim, ó, a oração que eu faço é que todos cheguem à plenitude da estatura da medida de varão perfeito que é Cristo Jesus. O que significa isso? Sejam maduros. Sejam o quê? Maduros. E o apóstolo Paulo, que havia criticado Pedro, o que ele faz? Ele pega um dos seus discípulos, quando vai para Jerusalém antes de ser preso, circuncida o discípulo dele. Ele fala que assim, circuncisão não era nada, mas para poder fazer uma média com o judeu, ele circuncida o discípulo. Detalhe, na rapa a cabeça como voto, para mostrar para o judeu que ele ainda era judeu. Olha só. Por quê? Porque agora ele entendia que ele precisava de se fazer tolo para ganhar os tolos. Quem entendeu bem aqui? Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Quem é maduro tem paz, tem tranquilidade, faz tudo que pode para agradar a Deus e levantar o próximo. Amém? Se importa mais com as coisas de Deus do que com as próprias coisas. Porque tem o amor de Cristo no coração. Estou sendo claro aqui, gente? Que o Senhor traga essa paz no seu coração hoje. E que a cada dia o Espírito Santo conduza você para um nível maior de maturidade cristã. Amém? Que isso vai abençoar você no teu serviço, na tua casa, com o teu vizinho, principalmente na presença de Deus na tua igreja. Vai fazer com que você, um fruto bem amadurecido, possa dar um bom causa para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A gente pedir ao Senhor que venha nos fortalecer com essa maturidade. Amém? Nos dá cada vez mais graça, mais paz, mais alegria e principalmente, né, nos fazer se achegarmos até Ele. Que venhamos crescer na fé, no amor, na longanimidade, na mansidão, na paz, no gozo, na alegria do Espírito Santo. Que quando você dobrar o seu joelho agora para orar sobre a maturidade cristã que a igreja precisa, você se inclua nela de verdade. Mas, Senhor, eu preciso alcançar essa maturidade, meu Pai. Eu preciso alcançar essa paz. Eu preciso alcançar essa mansidão, esse domínio próprio, essa temperança, essa fé. Eu preciso alcançar conhecimento. Eu preciso me aproximar mais de Ti, Senhor. Eu preciso tirar o descontentamento, a ansiedade. Eu preciso. Deus deseja abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. E a maior bênção que Ele pode nos dar é nos dando crescimento na presença dEle, para que você possa ser uma árvore frutífera, maravilhosa, onde as outras pessoas possam vir até você e se alimentarem. Isso é bom demais, não é? Onde você possa ser fonte de alimento, de vida, de alegria, de sombra para outras pessoas. Que você possa ser descanso para o cansado, que você possa ser alimento para o faminto, que você possa ser uma sombra para aquele que está no sol, que você possa ser alegria para aquele que está triste. Quem está entendendo bem aqui? Que você possa ser estrutura para aquele que está cambaleando. É o que Deus deseja para mim e para você. Ele deseja que nós o representamos aqui, mas eu só posso representar aqui quando eu atinjo um nível de maturidade. E é o que Deus deseja para a tua vida. Então, eu queria convidar você a vir aqui à frente, para a gente poder estar orando ao Senhor e pedindo a Ele: Senhor, eu preciso dessa maturidade, meu Deus, eu preciso, pede a Ele, porque Ele quer te dar. A Bíblia diz que tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, e a maturidade vai permitir com que você sirva para tudo. Bênção sem medida, em nome de Jesus. Pode subir ao altar, e o Senhor quer abençoar a tua vida, e quer trazer essa maturidade para você, em nome de Jesus Cristo. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Maturidade, tem gente que fala assim: pastor, o senhor torce para algum time? Eu vou ser sincero para você, já torci, hoje não torço mais. Mas essa semana a gente torceu pelo Botafogo, porque na realidade é um time do Rio de Janeiro, não é verdade? Né? Por que eu vou rivalizar com alguém que está próximo, meu Deus? Eu sei que meu amigo vai ficar feliz, meu irmão, os outros irmãos. Quem está entendendo bem aqui? É muito maior
do que a disputa de um time, uma torcida, é eu ver o meu irmão alegre, o meu irmão feliz. Quem está dizendo aqui? Amém? Isso é importante. O Botafoguinho, tudo feliz, ó. Que vocês venham torcer pelo Flamengo. Olha que dificuldade, hein? Mas é sério, agora, que você possa buscar o Senhor de todo o coração. Amém? Para que Deus te dê maturidade e você possa ser essa árvore frutífera, tá? Para poder abençoar a vida dos outros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui, fecha os teus olhos e ora aí nesse sentido, pedindo maturidade para o teu irmão, para a tua igreja, para a tua família, para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua própria vida, para que Deus possa te abençoar de maneira rica e poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento aqui na tua presença. E agora te pedir que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a fazer muito mais daquilo que somos pedidos por Ti. Mas só podemos fazer isso quando nós alcançamos maturidade. Por isso, fortalece teus filhos. Abençoa, Pai. Guarda, meu Pai, o coração de cada filho teu aqui. Sustenta, meu Deus, em nome de Jesus. Sustenta, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Para que teu povo possa, Senhor, ser essa luz nas trevas, sal na terra. Sal na terra, meu Pai. Sim, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Então abençoa teus filhos. Oh, aleluia, Pai, nós te louvamos, Senhor.